A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado é o Senhor neste dia. Nós louvamos o Senhor nesta noite, neste culto de família, e mais um culto que nós estamos reunidos, e nós estamos reunidos em nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra vai nos relatar acerca de que Jesus ele entra numa aldeia, e ao entrar naquela aldeia, Marta o recebe em sua casa. E Marta, recebendo Jesus em sua casa, ela tinha uma irmã chamada Maria, e Jesus, ao ensinar a palavra e ao falar da palavra dentro da casa de Marta, Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E após isso, Marta, a palavra fala que Marta estava muito distraída, não só distraída, mas ela se encontrava ansiosa. Então ela pega e, distraída em muitos serviços, ela começa a fazer os serviços. Maria, que não recebeu o Senhor, porque quem recebeu foi Marta, se assenta aos pés do Senhor e começa a ouvir. Diante daquela situação, Marta olhando, enquanto ela fazia muitas coisas, e sua irmã estava sentada, ouvindo o que o Senhor tinha a dizer. Enquanto ela estava sentada, ouvindo o que o Senhor tinha a dizer, ela se incomoda com aquilo. Então ela diz, a Jesus, se a irmã dela não iria ajudar ela a fazer os afazeres que ela tinha para fazer. E quando nós olhamos essa situação, nós às vezes pensamos que isso está muito longe de nós, que essa situação que aconteceu com Marta e Maria nunca aconteceria em nossas vidas. Mas muitas vezes nós também estamos ansiosos e distraídos com muitos serviços, quando o tempo é para que nós venhamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E eu falo isso sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas. Você já procurou entender o tempo de Deus na sua vida? Qual é o momento de Deus na sua vida hoje? Para este tempo, o que é que o Senhor tem e o que é que o Senhor quer de você? E às vezes nós falhamos nisso, entender o tempo de Deus para nós, o tempo que é chegado para nós. Qual é este tempo hoje para a minha vida e para a sua? O tempo para Marta e Maria era que elas se sentassem e ouvissem o que o Senhor tem a dizer. E nós precisamos, neste momento, avaliar em nossas vidas como é que nós temos tratado o Senhor diante de nós. Será que Ele entra na nossa casa e fica só ali na sala? Ou será que Ele entra no nosso quarto, Ele entra no nosso casamento, Ele entra no nosso relacionamento com os nossos filhos, Ele entra no nosso trato com a nossa esposa, ou da nossa esposa, ou da nossa esposa conosco, da esposa com o esposo? O Senhor, quando Ele entra na nossa casa, nós temos que parar. Nós temos que ter este momento de relacionamento com o Senhor. E eu digo a vocês esta noite, para que deixe o Senhor entrar dentro da tua casa. Para que você não fique distraído com muitas coisas e ansioso com as coisas que há na vida e que tem na vida, e você perca o tempo da visitação do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos chamar as crianças para nós estarmos orando por elas. Louvado seja o Senhor. Amém? As crianças que agora vão subir para ter a aula deste domingo. Os professores dessa noite. Louvado seja o Senhor. Temos bastante crianças, né? E o reino só cresce. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você estendesse a sua mão para cá, para nós estarmos orando por elas.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos cada uma dessas crianças diante do Senhor. Vai tomando, Senhor, cada uma em tuas mãos. Nós colocamos diante da tua presença e sabemos que elas já estão. Mas como ministro, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, apresentamos elas, as suas casas, os seus familiares. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar dentro delas, possa trabalhar nas suas mentes, possa visitá-las, Senhor, neste momento de alma em que elas terão. Pai, que o Teu Espírito esteja sobre elas, que o Teu Espírito, Senhor, as conduza, no nome de Jesus Cristo, ao caminho da salvação, ao caminho do temor, ao caminho, Senhor, da obediência. Que o Senhor possa trabalhar nas profundezas, na consciência, no inconsciente, no subconsciente. Pai, que através, Senhor Deus, desta aula de hoje, através, Senhor, dos instrumentos das professoras, possa haver, Senhor Deus, liberdade esta noite, que elas sejam livres, que cadeias possam ser quebradas, que prisões possam ser abertas, que elas sejam marcadas, Senhor, com o selo do Teu Espírito, para uma geração futura poderosa, para uma geração cheia do Teu Espírito, para uma geração, Senhor, cheia da Tua presença. É o que nós oramos e abençoamos estas crianças, em nome de Jesus, e abençoamos os Teus servos, os professores, para que sejam a Tua boca, o Teu instrumento esta noite, em nome de Jesus. Amém? Estão liberados em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel 37. Santo é o Senhor. A profecia do vale de ossos secos. Ezequiel 37. Fica depois de Jeremias. Aí vem Lamentações. Todos acharam? Louvado seja o Senhor. E diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e eu pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão viver de novo? Ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu, porém, respondi: ó Senhor soberano, ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos,
farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os fareis viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Então eu profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo, e eu notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espíritos, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida. Profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: diga, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito que vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero que você repita comigo 37:1, e diz assim: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu sei que essa é uma passagem muito conhecida. A maioria de nós já ouviu falar acerca de Ezequiel 37. E diante do nosso tema, que é Jesus, o Espírito da profecia, o tema que nós estamos tratando esse mês, nós vamos falar sobre essa profecia que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Porque quando nós nos referimos a essa palavra, nós estamos falando de uma movimentação profética. Nós estamos falando de um ambiente profético que veio sobre Ezequiel naqueles dias. Nós estamos falando de uma experiência que Ezequiel teve com o que é profético. Porque aqui esta realidade que Deus mostra para ele é a realidade do que Deus haveria de fazer no meio do povo. Mas a palavra inicia nos falando acerca de que a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre ele. A mão veio sobre ele, e mediante o poder do Espírito, ele foi conduzido a um lugar. Ele foi conduzido pelo poder do Espírito a um ambiente. Ele foi conduzido pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. E quando nós falamos em ser conduzido pelo Espírito, nós estamos falando de nós sairmos desse ambiente e entrarmos no ambiente onde o Espírito nos conduz. E para nós fazermos, para nós entrarmos neste lugar, precisa também haver um estado de Espírito em nós. Nós não conseguimos sair deste lugar onde nós estamos e irmos ao lugar onde Deus quer nos levar em Espírito, se também nós não estivermos em Espírito. Amanarabassúria, amanaracheia. Precisamos estar em Espírito para aquilo que Deus quer fazer através de nós.
para o lugar que Deus quer que nós venhamos nos movimentar. E quando eu falo de nós estarmos em espírito, eu estou falando de nós sairmos deste lugar de carnalidade, de nós sairmos deste lugar aonde o que é adâmico ainda tem fortaleza, ou ainda impera em nós, ainda tem domínio em nós. Eu estou falando para você que você tem que sair do lugar da ira. Eu estou te falando que você tem que sair do lugar da falta de fé. Eu estou te falando que você tem que sair do lugar que está te limitando a um ambiente que Deus quer conduzir a igreja, a um ambiente que Deus quer nos levar, a um ambiente de crescimento. Mas aí eu tenho que falar para você sobre andar em espírito. Amanacia, sobre andar em espírito, Canai e Xere Amanácia. Porque isso não é tão... Muitas vezes nós achamos que essa experiência que Ezequiel teve é algo para Ezequiel. Não é algo tão comum nas Escrituras. Mas eu te digo que na nova aliança, quando Jesus estava para iniciar o seu ministério, e ali após o batismo nas águas, aonde se manifesta a presença do Cordeiro, do Espírito e também do Pai, onde ele diz que este é o meu filho a quem eu tenho prazer. Depois dessa situação, a palavra nos fala que o Espírito, novamente o Espírito, conduz Jesus aonde? Ao deserto. Novamente o Espírito. Amanarabassuria, Querebandarabachai, Reianarassuria, Manarabasséria, Kamaiassúria, Nasca, Terrachia, Manaragandarassuria, Nasca. Deus tem preparado para nós um novo nível. Deus tem preparado para nós, a igreja, um novo lugar. Deus tem preparado para nós um novo ambiente. Amai, Assúria, Manaracheia. Um novo ambiente, Canarabassúria, Nasséia. Um novo ambiente, Anaia, Séria, Terra Chia. Um novo ambiente, Canarachia, Manácia. Um novo ambiente, Narassuria. Mas é em espírito, é em espírito, é em espírito, é conduzido pelo Espírito, é pelo Espírito, Kamanasséria, Querebassúria, Raiastria, Nácia, Terra Narabassai. Nós temos muitas vezes a mania de pronunciar o livro de Romanos dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E vamos repetindo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso muitas vezes acaba sendo na nossa boca apenas palavras, quando não existe um entendimento. O entendimento de que a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a... Então não existe condenação se você não anda segundo a... Se você anda segundo a carne, existe condenação. Mas nós temos a mania de dizer: não, nenhuma condenação há. Mas como nós temos andado? Porque quando a palavra nos fala de andar, ela está falando de um movimento em que ela está falando que você está em um movimento, e neste movimento você não está andando segundo a carne, você não está parado. No movimento você não está andando segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Então este movimento, este andar, este proceder, a forma como você se comporta, não só na igreja, dentro da tua casa, no meio do teu serviço, dentro da comunidade onde você está, diante do teu próximo, como você anda, precisa ser em espírito. Você está no movimento.
Não é como se você esperasse a presença do Espírito vir sobre você, mas você já anda nesta presença, você já está neste lugar. Muitos de nós temos a mania de pensar e muitas vezes de falar que nós esperamos o momento em que nós vamos entrar no reino de Deus. Nós esperamos o momento em que o Senhor vai vir para nos buscar e levar para o reino dele. Mas eu te digo, assim como o Senhor disse, o reino dele já está no meio de nós. Já está no meio de nós. Nós já somos o reino, nós já somos participantes do reino, nós já vivemos esse reino, mas muitas vezes nós estamos esperando algo transcendental acontecer e para nós entrarmos no reino. Estamos vivendo muitas vezes numa forma de carnalidade, esperando que algo sobrenatural vai acontecer e nos vai levar para dentro de um reino, quando nós já somos este reino, nós já estamos neste reino, o dono desse reino já está dentro de nós. E o que nos diferencia do mundo se o reino já está em nós? O Espírito de vida. O reino de Deus reinar realmente em nós, nós deixarmos ser conduzidos por este Espírito, nós andarmos no Espírito. E quando nós falamos de famílias, nós vemos, muitas vezes uma decadência no meio das famílias, por não entendermos este processo, o processo de andarmos em Espírito, o processo do sacerdote deixar ser guiado dentro do seu lar pelo Espírito de Deus. Quando eu falo a vocês em andar em Espírito, eu estou falando de nós aderirmos nas nossas vidas costumes, aderirmos em nossas vidas uma maneira de viver diferente do que o mundo procede. Antigamente nós víamos com os nossos anciões, as anciãs, que eles tinham um costume que muitas vezes nós fomos perdendo. O costume de que nenhum alimento entrava dentro do lar deles sem que orassem por aquele alimento. O costume de nós darmos ação de graças em tudo como eles davam. Nós vemos, quando nós olhamos, nós vemos muitas irmãs, quantas irmãs passaram em suas vidas situações de traição, de separação, e elas ficaram anos, ficaram tempos orando por aquele casamento, esperando aquela reconciliação. Quantos problemas no passado foram enfrentados em espírito e foram vencidos? E quantos de nós hoje acreditamos que estamos no Senhor e não vemos muitas vitórias acontecer pela falta dessa instrução em espírito, pela falta dessa movimentação em espírito? Deus tem esperado de nós para nós entrarmos nesse ambiente para Ele poder agir. Mas como Ele pode nos levar em espírito quando nós não damos voz ao Espírito? Quando nós não abrimos o nosso coração ao Espírito? E quando eu falo ao Espírito, eu estou falando a Deus. Não abrimos o nosso coração a Deus, não deixamos Deus nos instruir, não deixamos Deus nos guiar. E muitas vezes é um vale, muitas vezes é um deserto, muitas vezes você vai estar no meio do mar, e você vai achar que vai estar sozinho, e vai estar aquela tempestade, e você vai olhar, não, mas eu tenho o Senhor. Mas por que Ele dorme no barco? Porque as ondas estão desse jeito? Tentando entender como muitas situações nos acontecem, e muitas vezes nós nos encontramos perdidos, quando o Senhor está ali naquele lugar. Assim como o Senhor estava com Ezequiel no meio desse vale, estava com ele no meio desse vale.
E o Senhor leva ele para o meio desse vale, e a palavra diz no verso 2: em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e eu pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Agora eu quero que nós possamos nos colocar no lugar de Ezequiel. Imagine você sendo levado em espírito a um lugar, a um vale, e o Senhor não te coloca, você não fica parado, mas Ele coloca você em movimento e te faz andar de um lado para o outro para observar o que estava acontecendo naquele lugar, para te fazer entender o que era aquilo que você via. E você olhava e via naquele lugar um monte de ossos. É coisa de louco. Não é uma coisa de alguém que tem uma sanidade. E nós precisamos entender que muitas coisas em que Deus quer fazer através das nossas vidas, que nós às vezes não tenhamos o entendimento, vai ser loucura para o homem natural. Vai ser loucura esse conduzir em espírito para as pessoas que não entendem. Mas para nós que cremos que as Escrituras, a palavra é poder, para nós que cremos, isso daqui vai ser poder em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E então ele leva, e Ezequiel começa a andar de um lado para o outro, e ele percebe uma coisa, que era imenso o número de ossos. Uma coisa é quando você olha aquilo à distância, outra coisa é quando você passeia no meio daquilo e você percebe o quanto aquilo está ressequido. De longe você só vê ossos, mas quando ele passeia de um lado para o outro, ele vê que aquilo está ressequido. Aquilo não é só um osso, mas é um osso seco, sequíssimo. É um osso que não há sinal de vida. E não é somente com Ezequiel que essas coisas acontecem. Acontece conosco quando nós olhamos muitas situações nas nossas vidas e nós percebemos que talvez não haja solução. Não é diferente quando Deus nos coloca e nos leva por um caminho e nós achamos que por termos o Espírito e por termos nos convertido, por termos nos batizado, as coisas estão indo bem. De repente a gente chega diante de um problema e você não fica naquele problema parado olhando, mas parece que te movimenta para que você ande de um lado para o outro, e conforme você vai andando, você percebe que esse problema é muito maior do que parecia quando você olhava de longe. Os ossos estão muito secos. É um problema, é uma questão que se apresenta diante de Ezequiel. É uma questão que muitas vezes se apresenta diante de mim e você. É uma questão que se apresenta diante da tua casa, diante da tua família. E agora, como que resolvemos essa questão? Qual é a solução para esta questão? Aonde que Deus quer me levar através disso daqui? Eu pensei que a coisa ia alavancar e de repente eu estou diante de um grande problema. Eu estou diante de uma situação, mas se eu creio que o Espírito de Deus, Anarabassúria, é aquele que me guia, que o Deus é aquele que me movimenta, se eu ando em Espírito, Ramanassia, alguma coisa Ele quer que seja feito aqui. Alguma coisa Deus vai fazer aqui. Alguma coisa Deus vai fazer diante dessa situação, diante desses ossos ressequidos, diante deste vale. Alguma coisa Deus fez através de Ezequiel diante do vale, fez diante de Jesus no deserto. Ele também fez diante de João em Pátimos. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que quer nos levar a um outro ambiente. E se nós estivermos muito ligados ao ambiente do homem, ao natural, nós não vamos entender
o que aquela situação nos representa, o que aquela situação quer gerar em nós, o que aquela situação quer movimentar em nossas vidas. E como que eu entendo, pastor? Eu entendo consultando a Deus. Senhor, eu creio que tudo isso que acontece está na sua permissão e na sua vontade, e eu quero entender que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Porque eu estou aqui, para onde eu vou, como eu me movimento nessa situação, como eu resolvo isso. Mas dentro do vale só pode pensar assim e falar assim quem anda em espírito. Quem está em espírito, quem está no estado de espírito, quem tem comunhão, quem tem relacionamento. Glória a Deus. E eu quero dizer a você que o vale, ele é uma profundeza de relacionamento. O vale é como eu diante desse casal aqui, nós estamos aqui. Mas quando Deus leva para o vale, Ele chega mais perto de você e Ele fala com você. Racharabandaraçuia, querebandarabassaramanasca, rei andaraiossuria, rei anaiecanaiosoro. Então o Senhor indaga Ezequiel naquele lugar onde Deus quer estreitar o relacionamento, naquele lugar onde Deus quer ter comunhão, de você ouvir Ele falar, porque você não sabe como sair do vale, você foi levado em espírito, você não sabe como sair daquela situação, você não sabe como sair daquele lugar, você não sabe como vai melhorar essa situação do seu casamento, dos seus filhos, você não sabe como vai melhorar essa situação financeira, você não sabe, você chegou e foi colocado naquele lugar. Então agora você tem que comunicar-se com Ele, porque você não pode sair dali, não tem como sair, você não vê solução. Aí é um lugar onde você vai falar com o Senhor. Entende que Deus trata o homem muitas vezes dessa maneira, porque muitas vezes nós não temos a boa vontade de chegar sem sermos colocados numa situação aonde sofremos atrito, aonde somos apertados, aonde somos contritos, aonde somos constrangidos. Não tem como, Ramashábia, Erebiasnia, Sóbia. Então Ele cria situações para nos levar a este lugar. E aí é a hora que, em vez de Ezequiel falar, tentar entender o que está acontecendo aqui, o Senhor vem e fala com ele. É o próprio Deus que vem e fala com ele, leva ele, faz ele andar de um lado para o outro, e aí o Senhor vem e indaga ele. Depois que ele viu toda a situação, o Senhor diz para ele no verso 3: ó querido filho do homem, você acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Parece até meio hilária a pergunta de Deus, mas o Deus que nós conhecemos faz assim. Ele te leva para aquele lugar, Ele te faz andar de um lado para o outro, você vê o tamanho do problema, e você acredita que é Ele que vai resolver a situação, e Ele chega e pergunta para você: você crê que esses ossos podem reviver? Você crê que seu marido pode se converter? Você crê que eu posso mudar a história dos teus filhos? Você crê que essas dívidas vão ser pagas? Você crê que vai haver uma nova história, que eu posso escrever uma nova história para você? Você crê, mas você tem que olhar os ossos. E diante daquela situação, você pensa o quê? Só quem pode resolver é Ele. Ele pergunta a mim. Então ele responde: Senhor, Tu sabes. Senhor, esse problema só o Senhor resolve. Senhor, a solução é o Senhor sabe. Se o Senhor disser que vai haver vida, vai haver vida.
para isso que Deus nos leva a este lugar. É para isso que Deus nos coloca no meio daquele barco. É para isso que Deus nos coloca em Patmos. É para isso que Deus nos coloca no deserto. É para isso que Deus cria essas situações. Quer ouvir o Senhor? Quer falar com o Senhor? Quer ter intimidade com o Senhor? Quer ter profundidade? Quer que essas águas parem de bater nas suas canelas e bata no teu peito, e daqui mais para frente você mergulhe nas profundezas de conhecer a Deus? Quer sair deste lugar, Yanarassur e Amanácia, aonde Deus fala com você pela boca dos outros, e quer que Deus fale com você pessoalmente? Porque falar com o homem não é uma questão de acepção de pessoa, não é o mais bonitinho, não é o que se veste bem, não é aquele que tem unção e que fala em várias línguas, não é o que interpreta a língua, não é aquele que salpateia, que pula, que canta, que grita. É quem tem intimidade, é com quem ele quer, que quer ele também. Isso não está separado dos homens viverem. Os homens que não vivem isso é porque não querem viver. Porque se quiserem viver, é um lugar onde o Espírito te conduz. E se não for te levar até um monte e te levar no vale? Quem é conduzido pelo Espírito está à mercê da vontade de Deus, e precisa entender o quanto isso é perfeito, agradável, e o quanto isso é bom e tem propósito. E muitos de nós estamos sendo muito fracos nos nossos dias, porque não conseguimos passar poucas situações em Cristo, que nós já estamos desistindo de ministério, desistindo de unção, desistindo de abrir a boca, desistindo de cantar. Ah, não, eu não danço mais, não. Por mínimo, pessoas que não sabem o que é vale, o que é deserto, o que é Patmos, não sabe o que é uma tempestade no meio do mar, não sabe, nem mesmo tentaram sair para andar sobre o mar, não sabem, como vai ter profundidade com o grande eu sou, como vai ter profundidade com Deus Todo-Poderoso, se no mínimo de situação que nem está andando em espírito, mas o mínimo de problema desistem da fé. Vai dizer isso para as anciãs que foram traídas em Cristo, que tinham maridos beberrão em Cristo, e que lutaram por casamento, lutaram pelos filhos, perseveraram na fé, eram as primeiras a chegarem na igreja e as últimas a sair. É aquelas que não cansaram de orar. A nossa igreja hoje tem um grande problema, que é a resiliência. É um problema hoje para o cristão, não estou dizendo para todos, mas que diante de poucas coisas tem desistido da fé, tem desistido de Cristo. Aonde está o teu Deus? Diz os teus inimigos: onde está o teu Deus? E toda vez que se colocam nessa situação, aonde o inimigo te confronta, onde está o teu Deus? Aonde vem o romano e com uma estaca enfia na sua costela, para ver se você está vivo? Tem muita gente descendo da cruz, e é só um romano, na hora que é para ver se você está vivo ou se você morreu mesmo, você desce da cruz. Tudo isso tem nos impedido de viver esse sobrenatural, de viver essa experiência. Por quê? Porque para viver isso, boa parte depende de você.
O Deus que te leva até o vale, Ele está disponível para fazer aquilo na tua vida. Ele está disponível para lhe tirar deste lugar e te levar a um outro ambiente. Mas aí tem a parte de Ezequiel. Tem a sua parte, Ezequiel. Kamanassaria, Herebe Andarabachara Manácia. Então lá no verso 4, o Senhor diz a Ezequiel: profetiza, pois, sobre estes ossos secos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O verso 4 nos dá uma licença. O verso 4 nos dá autoridade. O verso 4 nos dá poder. O verso 4 nos dá entendimento. Porque o Senhor pergunta a ele: pode, Ezequiel? Pode, Rafael? Pode, Denner? Pode, Germano? Pode estes ossos reviver? Pode. Pode reviver, Senhor, tu sabes. Então, se eu sou o Senhor que sabe, eu lhe dou a ordem, eu lhe dou autoridade, eu lhe dou o poder. Não é eu que vou fazer reviver, não é eu que vou profetizar, você profetiza. Ezequiel profetiza, Rafael profetiza, Ordelei profetiza, Manara profetiza, Manara, Harabandarabachai, é para profetizar, Rachia, Canarabassai, Triarabandarabachai. Este é o lugar que Deus quer nos levar. Muitas vezes nós estamos igual Moisés, diante do mar, esperando o mar se abrir, que Deus faça alguma coisa. E eu não tiro a razão de Moisés, porque murmuração, reclamação, tira a gente do estado de espírito, tira a gente muitas vezes de Cristo, tira a gente do espírito. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender a andar com Deus com problema, sem problema. Nós precisamos ser experimentados em todas as coisas. Experimentado, Anachia, Manácia. Então, diante da perturbação do povo, diante do mar, Moisés se encontra de uma forma tão perturbado que ele esqueceu das pragas do Egito. Ele esqueceu do Deus que transformou cajado em cobra. Ele esqueceu do Deus que matou o primogênito de Faraó e daquela nação. Ele esqueceu naquele determinado momento que ele era o instrumento de libertação. Então ele ora ao Senhor e o Senhor responde para ele: vai e faça, toque, ordena. E Ezequiel, Deus faz a mesma coisa. Deus leva Ezequiel neste mesmo ambiente. Talvez quando nós entramos nesse ambiente de problema, nós estamos acreditando que é Ele quem vai fazer, que é Ele quem vai ordenar. E Ele está dizendo: profetiza, profetiza. Mas irmão, quem profetiza não é só profeta, não é não? Não é só profeta não. Glória a Deus. O profetizar que eu estou te falando é você entrar neste lugar de ligação com o céu e você determinar aquilo que isso que é poder te promete. Amém. De você começar a dizer: não, essa situação vai mudar. Esta situação vai mudar em nome de Jesus. Vai haver liberdade em nome de Jesus. Vai haver prosperidade em nome de Jesus. Estes ossos vão se levantar. Estes ossos vão criar carne, vai ter músculo. E às vezes o outro do teu lado vai ver você fazer esse tipo de coisa e vai falar: esse daí é meio doido, porque só tem ossos aqui. Mas ele está enxergando uma solução. Não tem solução, só tem ossos. Mas você que crê vai continuar a profetizar. Glória a Deus. Você vai continuar a dizer, porque tem situações que Deus nos conduz que é para nós profetizarmos, que é para nós declararmos, para nós vermos a glória de Deus,
Eu preciso entender isso, e você precisa entender isso essa noite, porque muitas vezes você está orando e não está tendo resposta, e não está vindo providência, e você está pensando: Deus me esqueceu, porque eu estou no meio do vale e nada acontece. Mas quem é levado para o vale, quem profetiza é Ele, o instrumento é Ele. É por isso que Ele está naquele lugar, é por isso que Ele está diante dessa situação, é porque é através de você que o que tem que ser feito vai ser feito, é através do seu posicionamento. Você vai sair do lugar daquele que é conduzido, pela carnalidade, pelo que é adâmico, e você vai entrar no lugar onde o Senhor te conduz, e naquele lugar aonde há problema, você vai ser o que profetiza. Você precisa ser o que profetiza. Muitos profetas estão deixando de profetizar. A igreja do Senhor não profetiza mais. Não profetiza. Ela não determina. Está ficando cada dia uma igreja acomodada, esperando ser servida. Mas nós somos este movimento, nós somos este instrumento. É através de nós em que as coisas vão se movimentar, através das nossas atitudes, tudo vai se movimentar. Através de você ser um instrumento dentro da tua casa, que as coisas vão se movimentar. Minha mãe, por muitos anos, ela fumou, e depois que ela se converteu ao Senhor, continuou fumando. Tinha um vício muito grande em cigarro e Coca-Cola. E um certo dia, eu me senti que eu deveria pegar a carteira de cigarro e começar a orar naquela carteira. Ela mandava a gente comprar o cigarro, nós íamos, comprávamos, porque era nossa mãe, nós tínhamos que obedecer. Comprávamos, mas eu orava: Senhor, liberta minha mãe. Essa vai ser a última carteira. Essa vai ser a última carteira. Até o dia em que ela não fumou mais. Eu determinei, eu profetizei até que aquilo aconteceu. E você precisa profetizar até que o que você espera aconteça. Resiliência. Resiliência. E muitos de nós estamos sendo abatidos por essa atmosfera de morte, essa atmosfera que vem desses ossos. Somos levados neste lugar, estamos diante dessa situação, estamos morrendo ali, estamos sendo sucumbidos ali. Mas a palavra vai dizer, e no verso 5, assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis, e eis que criarão tendões e músculo, e farei surgir carne, e estenderei sobre todos vós, e porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Mas depois que Deus disse isso a Ezequiel, os ossos continuavam ali. O problema continuavam ali. Deus fala o que Ele vai fazer, Ele fala que a situação vai mudar, Ele fala o que está por vir, o que é futuro, mas os ossos continuam ali. Você já se encontrou nessa situação? Aonde você ouviu o que Deus ia fazer, Deus proclamou, Deus disse a alguém, Deus entregou em profecia, Deus te fez sonhar, falou no teu coração, mas quando você voltava para a realidade, os ossos estavam ali. Entende que essa situação de vale não é uma situação tão simples, porque você está ouvindo o que vai acontecer,
mas nada ainda aconteceu. Nada ainda prosperou. Não passam ainda de ossos. E tudo isso é Deus trabalhando no profeta. Tudo isso é Deus trabalhando em mim. Tudo isso é Deus trabalhando em você. Não há nada que seja de sofrimento, que seja eterno. Mas os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, é pensamentos de paz. Pensamentos para nos dar o fim que desejamos. Qual é o fim que você deseja? O que é que você anseia? O que é que você espera do Senhor? Qual é o propósito de você estar neste lugar hoje? Sinceramente, ninguém vem a uma igreja sem nenhum propósito, que seja pelo simples adorar o Senhor. Mas o que é que você espera dele? O que é que você espera de Deus como filho? O que é que você espera de Deus como servo? Irmãos, isso precisa ser falado. É o teu Pai, Rasher e Anácia. Quando o Senhor ensina-nos a orar, a oração do Pai Nosso que tanto nós conhecemos, não começa, ó Deus eterno, todo-poderoso, ó soberano das nações, Deus tremendo, não. Começa chamando Ele de Pai. Pai nosso que estás no céu. Sabe o que é isso? É o Filho dizendo, é o Cordeiro dizendo: vem para a intimidade, vem para ser íntimo. É Deus, é o seu Deus, mas Ele é o seu Pai, primeiramente. Quer falar com Ele, chama Ele de Pai. Muitas vezes você não teve isso na tua relação com o teu pai. Essa intimidade de você chegar e dizer o que você precisa. Talvez pelos problemas que seu pai teve, pela criação dele. Ou talvez pelos problemas que você e ele tiveram. Mas a relação que Deus quer construir conosco é a relação de pai e filho. É a relação onde Ele troca as nossas vestes, coloca um anel em nosso dedo. Amém. Somos servos, mas os filhos precisam dizer ao pai o que é que eles precisam. E não existe ex-pai, não existe ex-filho. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. O pai estava esperando todos os dias. Ele olhava pelo caminho para ver se avistava o filho dele. E muitas vezes nós retratamos a Deus com essa relação de bastardia. Como se nós fôssemos bastardos. Como se nós fôssemos impuros. Como se nós não fôssemos merecedores. E realmente não somos. Mas esta porta de pai e filho está aberto, e você precisa entrar neste lugar e dizer: pai, eu estou aqui, pai, eu preciso de você, pai, os meus filhos estão desse jeito, a minha casa está assim, pai, eu estou sofrendo, pai, eu não aguento mais, se o Senhor não mudar isso, eu vou morrer. Se o Senhor não mudar isso, quando o Senhor vier, não vai encontrar fé na terra. Araçuria. Mas se o Senhor não mudar, me dá fé, me acrescenta fé, para que eu possa suportar. Precisamos manter esses laços, desses relacionamentos profundos. E muitas vezes, por não termos estes laços com as pessoas, temos dificuldade de também ter com Deus, de não termos laços com os nossos pais, por problemas, por brigas, por estarmos divididos com eles. Isso interfere também no nosso relacionamento com Deus. Vai e resolva isso.
Vai e resolva com o teu pai. Vai e resolva com a tua mãe. Às vezes eles nem sabem do problema que há, só está dentro de você, mas isso te mata e não mata ele. Você precisa chegar e dizer: mas irmão, meus pais morreram. Então procure o sacerdote, procure o seu pastor, e diga: pastor, o meu pai morreu, mas eu tinha isso contra ele. E isso me impede de ter um relacionamento profundo com o Senhor, porque eu carrego este peso em mim, e nem eu sei que isso interfere, nem eu tenho consciência que isso interfere. Precisamos resolver essas situações que nos impede de entrar neste ambiente, que nos impede de entrar neste lugar. Deus quer nos levar a um lugar mais profundo. Deus quer nos levar a uma outra dimensão. Deus quer nos levar a outras experiências. Mas nós precisamos deixar esses fardos antigos para trás. Precisamos arrancar de nós estes julgos que nós carregamos toda vez. E quando nós chegamos na metade do caminho, nós estamos cansados e queremos já retroceder, porque estamos carregando estas coisas. Se o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, o que falta então, pastor? Vinde a mim. Não é ele que tem que ir, é você. A irmã Lana deu uma palavra a respeito dos dízimos, e a palavra de Deus nos advertia que se alguém tem algo contra nós, deixamos a nossa oferta no altar, vamos lá resolver, e aí nós voltamos e apresentamos ela ao Senhor. Mas a oferta fica onde? No altar. E você vai lá, resolve, aí você vem: Senhor, a oferta que eu deixei no altar eu te apresento nesta hora, diante da situação que foi resolvida, que o Senhor receba e que seja agradável ao Senhor. Mas a palavra é bem clara: não é você que tem algo contra alguém, é alguém que tem contra você. É eu que tenho que resolver se ele tem algo contra mim. Se você é cristão, é você que tem que resolver. É você. Para que a sua oferta diante do Senhor seja agradável, para que ele receba, porque ele não está interessado no seu dinheiro, mas é o que você carrega, é o que você traz até o altar com essa oferta. E o Senhor não vai receber uma oferta onde existe uma divisão, e nos encarrega de que nós venhamos resolver essa situação. É nós. É nós. E lá no 7 diz assim: então eu profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Então eu atentei para o que estava acontecendo, e eu notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espíritos, e não havia fôlego de vida neles. Nós observamos em Ezequiel 3 fases. A primeira fase é a fase em que você está lá, vivendo a sua vida, andando em espírito, e de repente a mão do Senhor vem sobre você, e o Espírito te leva ao vale. Primeiro momento. E aí te faz andar de um lado para o outro naquele vale, e você observa: este problema é muito grande. E aí ela tem um segundo momento, que é o momento em que Ezequiel profetiza sobre aquela situação, e aquilo começa a se movimentar como se estivesse resolvendo, como se tivesse havendo resposta,
como se tudo começasse a acontecer, mas Ezequiel foi levado até o vale, e está no vale para profetizar. Então tudo começa a acontecer quando ele se posiciona, quando ele profetiza. Tudo começa a acontecer quando você sai do lugar onde você está, e diante do problema, você começa a profetizar. Porque profetizar, nós estamos falando de fé. Não tem como você olhar para um osso e ver algo vivente, um osso ressequido, e ver aquilo vivo, se você não tiver fé. E a fé, ela é o firme fundamento do que você não está vendo, mas você espera. Eu não estou vendo, mas eu espero. É fé. Eu só estou vendo osso, mas eu estou vendo outra coisa aqui. Eu estou vendo o que o Senhor me disse lá atrás. Ele disse: eu vou fazer assim, 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 assim. Então eu estou vendo isso. Eu estou vendo criando tendões, eu estou vendo criando músculo, eu estou vendo aqui uma alma vivente, eu estou vendo um corpo vivo. É difícil nós olharmos para o que está morto e vermos algo vivo. Mas é este o lugar que Deus nos colocou. Então eu me posiciono e eu profetizo vida, 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 vida. Eu olho, só tem osso. Vida, 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 até que haja vida. Mas Ezequiel chega nesse momento aonde ele começa a ver a vida sendo gerada, os ossos sendo transformados, e agora não é mais um osso ressequido, porque tem tendão, agora tem músculo, agora tem carne, e de repente tudo para. Agora não são mais ossos, são corpos. Mas os corpos estão sem vida. Senhor, o Senhor disse que se eu profetizasse haveria vida, mas não tem vida. O que é pior? Um vale cheio de ossos ou um vale cheio de corpos? E aí Ezequiel pode ter olhado e falado: Senhor, piorou. Piorou, porque antes era ossos secos, agora isso daqui está parecendo um cemitério. É só corpos. E diante das situações que o Senhor nos leva, nós às vezes pensamos que está melhorando, de repente tem um outro problema. Mas aquilo não é para nos abater. Há esse segundo momento em que nós estamos gerando algo naquele ambiente que o Senhor nos leva, e este algo que está sendo gerado é em nós. Eu preciso crer e ter fé, e eu vi algo se movimentar, mas o que é que aconteceu? O Senhor não disse que ia fazer? O Senhor não disse que a bênção ia se converter? O Senhor não disse que a minha história ia mudar? Mas agora eu só vejo corpos. Cadê a vida? Cadê a esperança? Porque enquanto a vida é a esperança. E aí o Senhor chega. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca a Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito que vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Entenda que não era osso, agora era morto. Então o Senhor dá uma segunda ordem, e neste movimento, neste ambiente que Deus nos dá, Ele vai dando a direção a Ezequiel. Ezequiel profetiza, ele profetiza e os corpos já estão ali. Ezequiel agora profetiza ao Espírito. Então ele vai e profetiza,
e o Espírito sopra e vem e dá vida àqueles ossos. Está entendendo o mistério? Está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida? Está entendendo este lugar que Deus nos leva? Que é um lugar de entendimento, que é um lugar de crescimento, que é um lugar de experiência com Deus, que é um lugar de intimidade, é um lugar de você entender como o seu Deus trabalha. É um lugar de você ver ossos secos sendo transformados em corpos e agora aparecendo um exército. É um lugar onde Deus te leva para transformar aquilo que é morte em vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Qual é a ordem que Deus tem te dado? O que é que Deus tem falado no seu coração? O que é que Ele tem mostrado que Ele vai fazer? É hora de você profetizar. É hora de você profetizar sobre a tua casa. É tempo de você profetizar sobre os teus filhos. É tempo de você profetizar sobre a tua igreja. É tempo de você profetizar sobre a sua vida financeira. É tempo de você profetizar sobre a terra. É tempo de você profetizar aos homens o Deus da salvação. É tempo de você andar por esta cidade profetizando salvação. Senhor, eu olho sobre Cuiabá e muitas vezes eu vejo mortos, eu vejo osso, mas eu profetizo a vida. Eu profetizo que o teu Espírito vai soprar e aquilo que não tem alma vivente vai viver. Eu profetizo que o teu Espírito vai soprar sobre as nações. Eu profetizo vida sobre as nações. Eu profetizo, Senhor, salvação. Profetizo que haverão homens e mulheres que o Senhor vai levantar sobre a terra e levantarão-se no seu nome e andarão sobre as nações. É o tempo de nós profetizarmos. É o tempo de nós sairmos deste lugar onde nós entendemos que a profecia está totalmente direcionada somente ao profeta. É o tempo de você abrir a sua boca e começar a determinar. Você começar a mudar essa história. Você entender que Deus vai mudar a minha história, mas eu sou o instrumento. Ele é o agente, age através de mim. Eu sou o vaso a qual Ele vai operar. Glória a Deus. Eu não vou precisar de ninguém fazer essa conexão entre eu e Deus. Não vou precisar ficar andando de igreja em igreja, escutando o profeta, escutando outro profeta e outro profeta, e já sou uma profetada de tanta gente que eu ouço. E eu vou ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu vou entender o que Ele tem para me falar. Mas irmão, se vai dar confusão, não vai dar não, porque é o mesmo Espírito. O Espírito que fala por você e que age através de você, tem que agir também através do outro. Tem que confirmar no seu pastor. Não vai dar confusão, porque é um Espírito só. É um Deus só. Mas o lugar para gerar essa intimidade é esse. Quantos estão dispostos? Nós precisamos estar. Precisamos entender o tempo e o ambiente que nós estamos. Não estou dizendo que todos estão dentro do vale, mas qual é o tempo na sua vida hoje? Existe um tempo para se humilhar. E se nós não entendemos o tempo da humilhação, de nós nos humilharmos, Deus vai criar situação para nós sermos humilhados. E a gente vai acabar andando em tanta humilhação que a gente vai começar a se humilhar. Ele cria essa situação. Ele cria ambientes. Existe um tempo que é um tempo de adoração. Existe um tempo que é um tempo de adorar.
Mas, irmão, adorar em todo tempo. Mas existe um tempo que Deus traz sobre as nossas vidas, que é um tempo de crescimento através de adoração, através de nós entendermos o que é adorar e crescermos nisso, numa magnitude de nós entrarmos nesse ambiente de adoração, dessa experiência com adoração. Tem este tempo. Deus tem uma maneira de lidar com cada um de nós. Tem o tempo de profetizar. E nós precisamos entender isso. Qual é o tempo que está sobre a tua vida? Como eu vou saber isso? Olhe para os ossos. Olhe para as situações. Senhor, dentro dessa situação que eu estou, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? O Senhor sabe o que o Senhor tem que fazer, o Senhor tem poder para fazer, mas qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Eu deixo essa pergunta para você esta noite, em nome de Jesus. Qual o seu lugar em tudo isso? Ah, eu sei, meu irmão. Então, se posicione e faça o que tem que ser feito, que certamente o teu Deus vai te ajudar. Eu gostaria de reunirmos as famílias neste lugar. Cada filho se reúna com o teu pai. As crianças ainda estão descendo. Então eu quero que os esposos fiquem com suas esposas, vão se reunindo, pode sair do seu lugar, porque nós vamos orar pelas famílias nessa hora, antes de nós encerrarmos. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Se sua família, aleluia, se sua família não está completa neste lugar, é o tempo de você profetizar. Se sua família não está neste lugar, aproveite esta porta que está aberta aqui esta noite e profetize. Profetize que a sua esposa está aqui. Profetize essa vida no meio da sua família. É o tempo de você estar neste lugar como se os seus aqui estivessem. Louvado seja o Senhor. Quem quiser vir à frente pode vir. Se você quiser ficar no seu lugar, tem essa liberdade para nós orarmos pelas famílias. Louvado seja o Senhor. Santo seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Senhor, nós te adoramos. Nós exaltamos o teu nome e te bendizemos. Dizemos: santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o Deus da nossa salvação. Nos gloriamos, Senhor, na tua presença. Nos gloriamos, Senhor, na tua salvação, porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Bondade é o Senhor para com o teu povo, para com as nações, para com a terra, e nós engrandecemos o teu nome. Que os anjos te adorem, que a terra te adore, que os homens te adorem, que esta igreja te adore, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Tu és o princípio e o fim, tu és o início de todas as coisas, e é aquele que trará fim ao que tem fim, e continuidade ao que tem continuidade, porque tu és o Deus sobre a terra, tu és o Deus sobre as nações. Santo, santo, santo. Anarabassúria mandarabaxara mandácia. Transformação de Meniria bassuca, Erebandara baixara manassiria, Canara súria mandara baixara manácia. Senhor, neste lugar estão as famílias reunidas,
diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Está as nossas casas, os nossos lares. Aqui estão os esposos das nossas irmãs, Senhor, que não estão aqui, mas nós profetizamos os esposos, os filhos, profetizamos, Senhor, as esposas, profetizamos, Senhor, neste lugar, ó Pai, as mães, os pais neste lugar, aqueles que hoje não estão na Tua presença, nós profetizamos e dizemos que há salvação em nossa casa, há salvação em nossos lares, há salvação no meio dos nossos, há salvação na vida dos nossos tios, há salvação, Senhor, na vida dos nossos primos, dos nossos avós, dos nossos pais, das nossas mães, há salvação. Nós profetizamos vida, 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 vida em abundância. Profetizamos vida sobre este lugar, vida dentro dos nossos lares, vida nas nossas esposas. Profetizamos esposas saradas, profetizamos maridos sarados, profetizamos filhos convertidos, profetizamos o temor dentro dos nossos lares, a obediência. Profetizamos um lar que te adora em espírito e em verdade, um lar que te adora, Senhor. Vem,